Oi, tudo bem com você? Então, eu sou Catita Jardim, sou psicóloga, professora de yoga e eu queria te fazer uma pergunta. Você costuma cultivar a alegria na sua vida? O contentamento? No yoga, isso é uma prática. Só para você entender um pouco sobre isso, eu quero te contar uma história. João, ele geralmente ia para o trabalho todos os dias e quando ele saía de casa, ele ia dirigindo e ele pegava um trânsito que durava pelo menos 1 hora. Ele não morava em Aracaju. Ele morava na cidade grande, né? Quando eu morava no Rio, eu já peguei engarrafamento de 4 horas, então você imagina, né? Mas ele passava bastante tempo para poder chegar no trabalho e isso era uma coisa que deixava ele muito bravo. Então quando ele chegava no trabalho, ele já chegava brigando com as pessoas. Então ele ia deixar o filho na escola e antes disso ele já estava brigando com o menino. Então qualquer movimento que a criança fazia no banco de trás, ele já reclamava e já achava muito ruim porque ele estava naquele trânsito e aquilo se repetia dia após dia. Quando ele chegava no trabalho, o rendimento dele ficava muito ruim. Por quê? Porque ele ainda estava com aquela energia de raiva, de frustração que ele vinha nutrindo durante todo o caminho para poder chegar no trabalho. Então, teve uma vez que ele foi para uma reunião e ele não conseguia conectar as informações para ele desenvolver a reunião, porque ele ainda estava muito bravo. E ele não sabia o que fazer com isso. Na verdade, ele nem conseguia entender o que estava acontecendo com ele. E aí, todo dia dele era permeado exatamente por esse sentimento. E João esperava sempre a sexta-feira chegar, né, para finalmente não precisar pegar trânsito e poder ficar em casa, acordar um pouco mais tarde e ter um dia um pouco mais tranquilo. Quando chegava domingo de tarde, ele já começava a ficar triste, porque ele sabia que na segunda-feira de manhã ele ia ter que levantar, ia ter que pegar todo aquele trânsito de novo e todo o estresse dele ia voltar. E aí, o que aconteceu? João foi vendo que a vida dele ia ficando cada dia mais cinza. Então, ele ficava pensando se não era melhor ele se mudar para perto do trabalho, se existia alguma coisa que ele pudesse fazer para poder resolver essa situação, mas ainda assim, nenhuma resolução parecia muito fácil. Ele precisaria, de qualquer forma, né, mudar muito a vida dele ou tomar atitudes muito drásticas, pensando no futuro, né, em coisas que ainda aconteceriam para poder resolver um problema que ele estava passando agora. E à medida que o tempo foi passando, a esposa dele começou a fazer yoga. E ela sempre chegava muito bem em casa, ela fazia yoga à noite, né, e ela sempre chegava muito bem e sempre convidou ele: João, vamos comigo fazer yoga. E ele sempre se recusava, porque dizia que tinha que acordar muito cedo no outro dia, que precisava tentar descansar aquela noite para finalmente conseguir enfrentar o trânsito no dia seguinte. Só que teve um dia, né, que ia ser um feriado no dia seguinte, e João decidiu acompanhar a esposa na prática de yoga. E uma das coisas que o professor mais falou para ele lá na prática, né, falou para todos os alunos, foi sobre Santosha. Santosha, dentro da prática do yoga, dentro do Ashtanga de Patanjali, que são os 8 passos da construção, né, que baseiam o yoga, está dentro dos niyamas. A gente tem yamas e niyamas, né, dentro dos 8 passos. Yamas, niyamas, asanas, pranayama, dharana, pratyahara, dhyana e samadhi. Então, dentro dos niyamas, né, que são as prescrições, é aquilo que a gente precisa cultivar na nossa vida, tem o Santosha. E Santosha é o cultivo do contentamento, o cultivo da alegria. E durante toda essa aula, o professor trabalhou com os alunos Santosha. E Santosha é você conseguir ver as coisas a partir de um ponto onde você busca cultivar dentro de você a alegria. João costumava colocar a culpa pela raiva e a frustração dele no trânsito, no trabalho, na forma que o filho se comportava, então sempre em coisas fora dele. Quando ele foi para essa prática, ele começou a entender que, na verdade, as coisas que balizam e que podem conduzir o contentamento dele são questões internas. E aí, o professor, trabalhando os asanas, que são as posturas psicofísicas, os pranayamas, trabalhando os mudras, que são os posicionamentos de mão. Se você ainda não assistiu o vídeo da gente sobre mudra, né, um vídeo aqui no canal que eu falo sobre mudra, vale a pena, né? Então só você ir lá na playlist que tem dos vídeos. Tem lá um vídeo falando sobre mudra, o que é, você pode assistir. Então assim, o professor começou a trabalhar e ele começou a se questionar se existia uma forma de resolver aquele problema a partir de como ele se comportava vendo aquela situação.
E aí, João decidiu começar a praticar yoga, então ele conseguiu alguns dias para ir junto com a esposa, o que foi muito bom, porque começou a estreitar os laços entre eles, né? Eles foram desenvolvendo muito mais cumplicidade na vida a dois, exatamente por conta das práticas. O filho deles ficou muito feliz, porque durante o tempo que eles estavam na prática de yoga, ele ficava com a avó e com o vô, que ele adorava, e isso foi criando uma nova rotina familiar. Porque quando eles dois começaram a fazer yoga, eles começaram também a perceber coisas dentro da rotina que eles poderiam mudar para melhorar a vida deles enquanto família. Então, uma das coisas que o João viu era que a forma que ele encarava aquilo que estava acontecendo na vida dele como rotina era um dos principais responsáveis por ele estar sempre de mau humor. Então, por exemplo, se você está vivendo uma situação muito complicada, a forma que você olha para essa situação, a forma que você sente a situação, vai determinar como você se sente. Uma coisa que o yoga traz pra gente, quando a gente vai lá no Yoga Sutra, capítulo 1, versículo 2, 1.2, se eu não me engano, né? Fala a definição de yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Fala o seguinte, que o yoga é o controle das flutuações da mente. Tudo aquilo que você vê na sua vida e tudo aquilo que você experiencia sempre acontece através de você. Isso é uma coisa que você não pode esquecer. João estava vendo a vida através das expectativas dele, através do que ele acreditava que era melhor. Porque, por exemplo, a Ana, ela pegava o mesmo engarrafamento que o João. Só que ela entendia que aquele momento ali, como ela não tinha nada para fazer, né, não tinha como mudar aquela realidade, ela tinha que ir para o trabalho, ela pegava engarrafamento em qualquer caminho que ela escolhesse para poder ir dirigindo para o trabalho. Então ela decidiu enxergar aquele momento. Primeiro ela aceitou a realidade, que é uma das coisas mais importantes quando a gente está lidando com a expectativa. E aceitando a realidade, ela transformou aquela experiência. Então ela transformou aquela experiência de estar no trânsito como sendo um momento onde ela pudesse se conectar mais com ela. Então, enquanto ela ficava parada, uma das coisas que ela começou a fazer, ela escutava os mantras. O carro começou a colocar os mantras enquanto estava parada no trânsito e ela fazia recitação de mantras. E para ela funcionava. Não tem muita coisa que a gente possa fazer quando está no trânsito. Porém, quando a gente vai com alguém, né, pode dar carona para alguém e você pode ir conversando, né, e discutindo sobre coisas interessantes. Ou você pode, por exemplo, criar hábitos, né? Escutar podcast, você pode, né, escutar os nossos podcasts aí quando você está parado no trânsito e aprender uma coisa nova. Então, assim, quando a gente tem uma realidade que a gente não pode exatamente mexer naquela realidade naquele momento, ainda assim existe uma forma de resolver o problema. Porque a forma de resolver o problema é mudando você. É interessante que tem gente que chega aqui na prática e acha que só fazer yoga, vir para cá e fazer as aulas vai resolver a vida dele. Sem dúvida nenhuma, isso é um passo bem importante para você resolver muitas coisas na sua vida. Porém, muitas vezes o que o yoga traz para você é a necessidade do questionamento da sua própria vida, da transformação da sua rotina, que foi o que João começou a fazer. Ele começou junto com a esposa a criar novas formas de vivenciar a realidade dele, mudando o estado de mente dele, que antigamente era de muita raiva e muita frustração. E ele só começou a fazer isso quando ele ganhou consciência do processo e passou a cultivar Santosha. Então, assim, como que a gente pode cultivar alegria? Como que a gente pode cultivar Santosha na nossa vida? Uma das formas da gente fazer isso, e que é uma das formas muito importantes, é a gente agradecer pelo que a gente já tem. O simples fato de você ter um carro e mesmo estar parado no trânsito com ele, já é um motivo para você agradecer. Você poderia estar em outro lugar, você poderia estar indo a pé, por exemplo, e você poderia agradecer por isso também. O fato de você conseguir andar já bênção bastante para a gente agradecer, mas a questão é muito importante que a gente reconheça os pontos positivos daquilo que a gente já tem. Então, tenho uma família, eu tenho pessoas com quem eu posso me conectar, eu tenho poucos amigos, mas esses amigos eu posso confiar, eu tenho um trabalho que eu gosto, ou se eu não tenho um trabalho que eu gosto, eu estou nesse trabalho durante um tempo para que eu me organize para então fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, a ideia é de que a gente vá ganhando consciência da importância que as coisas que ocupam a nossa vida têm e começar também a partir disso a eliminar aquilo que não serve. Às vezes eu estou dizendo sim para as pessoas e dizendo não para mim.
Então, quando é que você para de fazer isso, né? Quando é que você começa a dizer sim para você, por exemplo, quando alguém te pede um favor e você não quer fazer? E você ficar bem com isso. É muito importante que você reconheça os seus próprios limites e que trabalhe em cima deles. Então, agradecer, ter gratidão, né? A gente tem outro vídeo aqui também sobre gratidão, vale a pena você ir lá assistir. Mas se você tem gratidão e você começa a agradecer pelas coisas que você tem na sua vida, que você já tem agora, já te ajuda a parar de focar naquilo que é um problema e coloca você em contato com aquilo que para você te faz bem, né? Que faz bem na sua vida e que transforma, te coloca numa outra vibração, para que você saia daquela vibração de descontentamento, de frustração e você venha colocando a sua atenção naquilo que de fato é melhor para você. Outro passo, né, o segundo passo para a gente cultivar Santosha é a gente parar de focar no problema e começar a focar na solução. Muitas vezes a gente perde muito tempo mesmo, reclamando e discutindo com as pessoas sobre aquilo que a gente não gosta ou sobre aquilo que a gente entende como sendo um problema. Só que sabe o que a gente faz? A gente se contenta em reclamar, acreditando que a nossa reclamação vai mudar alguma coisa, porque a gente acredita que a solução dos nossos problemas está fora de nós e não dentro de nós. Então eu estou esperando para que alguém tome alguma atitude para poder resolver as minhas questões. Então assim, o que eu quero te falar é que mesmo diante de problemas muito sérios, e a gente sabe que eles existem, né? A gente vive hoje uma situação bem complicada no nosso país, por exemplo, e no mundo de uma maneira geral. Porém, o que eu quero trazer para você é que quando você tem grandes problemas, para você saber o que fazer ou escolher o que fazer diante da situação, você precisa focar na solução. Alguns problemas estão solucionados. Como assim? Aquele velho ditado. O que não tem remédio, remediado está. Então, em algumas situações, a gente precisa aceitar mesmo que aquilo é daquele jeito. Né? Então eu aceito, mas eu aceito para quê? Para transformar. A ideia aqui não é você se conformar com as coisas e simplesmente deixar para lá. Muito pelo contrário, é você aceitar a realidade e poder, a partir dessa realidade, criar uma forma de construir uma solução. Só que eu só faço isso se eu levo em consideração a realidade. Se eu me debato contra ela, o que eu vou produzir em mim é cada vez mais sofrimento. Enquanto João estava lá dirigindo e se debatendo contra o trânsito, ele gerava cada vez mais frustração e mais tristeza na vida dele e não conseguia mudar. Então ele reclamava sobre aquilo e não tinha nenhum posicionamento de transformação diante daquela situação. Uma coisa que eu quero te falar é que depois que o tempo passou, João conseguiu se mudar de fato. Ele fez uma preparação e depois de 6 meses, se preparando, se organizando, ele encontrou um apartamento novo e mudou para perto do trabalho. Então, assim, os dias de trânsito para chegar no trabalho acabaram. Só que para isso ele precisou aceitar a realidade, que ele gostava de trabalhar naquele lugar e que a vida dele tinha virado um inferno por conta daquela forma que ele estava lidando com o trânsito e que aquilo era um problema que ele precisava resolver. Então ele focou na solução e ele focou na solução para poder transformar a realidade. E muitas vezes a gente, por exemplo, né, quando está lidando com pessoas que a gente gosta muito, com os filhos, por exemplo. Então a gente está ali lidando com os nossos filhos, lidando com os nossos pais e a ação deles é muito diferente daquilo que a gente esperava. Primeiro eu preciso entender as minhas expectativas. Eu preciso entender que apesar de ser meu filho, apesar de ser meu pai, apesar de termos laços estreitos, a forma que aquela pessoa age pode ser completamente diferente da minha. E eu preciso lidar com isso. Como que eu vou lidar com isso? Primeiro observando. E ao invés de eu ficar reclamando sobre aquele comportamento, eu preciso focar em como que eu posso resolver aquilo. Se eu tenho um filho bagunceiro, eu estou dando exemplo? Eu sou uma pessoa que consegue de fato organizar as coisas ou não? Eu sou uma pessoa que na verdade reforça aquele comportamento. Ou eu brigo tanto com aquela criança que desestimulo ela completamente em ela mudar. Porque ela chega num ponto que ela acha que qualquer coisa que ela fizer, o pai e a mãe vão brigar mesmo, então independe. Então a questão é muito importante que a gente se olhe. O resultado das nossas questões nunca estão fora de nós. Porque quando você se transforma, quando você lança a consciência para os seus próprios processos, você vai transformar a forma de lidar com aquela situação, mesmo que a situação persista. É isso que eu quero te falar. Por isso que a gente pratica yoga. Esse é um dos motivos da gente praticar yoga. Apesar de que, na tradição, praticar yoga já é um motivo suficiente para você praticar yoga. Você não tem nada onde chegar, não existe um caminho para chegar.
Porém, um dos efeitos colaterais de você praticar yoga é você conseguir controlar, digamos assim, as flutuações da sua mente. E você trabalhar, por exemplo, uma quebra de padrão emocional. Eu sempre fico com raiva quando isso acontece. Então, quando você começa a ter mais consciência sobre você, você pode quebrar esse padrão. E isso acontece como um efeito colateral, como uma consequência da sua prática do yoga. Uma consequência de um trabalho de prática e de autoobservação. Como a gente já falou em outros vídeos, é também a Niyama, é o Svadhyaya. Então, o Svadhyaya é a autoobservação e hoje a gente está falando de Santosha, que é o contentamento. Outra forma que a gente tem para poder cultivar a alegria, é uma forma que a gente vai trabalhar aqui, é o Manipura Chakra, que é o chakra que fica em cima do seu estômago, é o chakra solar, é o chakra da alegria, o chakra da criatividade, ele é amarelo solar. Se você ainda não sabe o que é chakra, os chakras são vórtices de energia que trabalham determinadas energias no seu corpo e a gente tem 7 principais chakras. Se você ainda não entende sobre isso, eu fiz uma série específica falando sobre cada um dos chakras. Vale a pena você ir lá dar uma olhada. Tem uma postagem só sobre Manipura Chakra, tá bom? Então, quando a gente trabalha Manipura Chakra, através da nossa prática, a gente vai desenvolvendo também Santosha. E um dos jeitos mais divertidos de você fazer isso é você praticar Hasya Yoga ou Yoga do Riso. Se você ainda não fez, se você nem sabia que existia, eu quero te apresentar. É uma prática que foi inventada por um médico indiano chamado Madan Kataria. E essa prática foi inventada em 1995. E ela foi inventada porque o Madan Kataria ele queria prescrever para as pessoas risadas. Só que ele viu que não tinha nenhuma terapêutica que ele pudesse prescrever. Então ele inventou o Yoga do Riso para que ele pudesse prescrever para as pessoas 5, 10, 1 hora de risada diária. Você riu hoje? Você já parou para pensar se você deu uma grande gargalhada no dia de hoje? Então, às vezes a gente passa um dia inteiro sem rir. E a risada libera no nosso sangue serotoninas, endorfinas, que fazem muito bem para a gente, trazem a sensação de bem-estar. Melhoram, por exemplo, o nosso sistema imunológico, melhoram o funcionamento do nosso sistema respiratório, melhoram a nossa circulação sanguínea. Então, assim, rir é um remédio natural que não tem contraindicação. Qualquer pessoa ri, não é verdade? Então, desde que a gente era bebezinho, a gente aprende a rir, a gente ri sempre que quer. Então, assim, como que a gente pode trabalhar, por exemplo, os princípios do Yoga do Riso na nossa vida para desenvolver Santosha? Uma das formas que a gente pode fazer, e isso eu queria te falar, é que o seu cérebro não diferencia a risada espontânea da risada simulada. É isso mesmo. E se você começa a rir sem querer, se você começa a rir de mentira, uma risada falsa, o seu cérebro ainda assim vai entender como uma risada real. Então, uma das práticas do Yoga do Riso é você rir durante 1 minuto por dia. Rir mesmo, de gargalhar. Às vezes a gente começa com ha-ha-ha e daqui a pouco a gente está rindo muito alto e com muita vontade. E isso pode ficar ainda melhor quando você tem um grupo. João, por exemplo, ele começou a fazer Yoga do Riso com a família. Quando ele não estava fazendo no estúdio junto com o professor, ele fazia isso em casa, com a esposa e o filho dele. O filho dele adorava. A criança, quando vai fazer Yoga do Riso, são os melhores professores. Eles, mais do que ninguém, sabem os efeitos da risada no dia a dia. Então, quando você está muito estressado, por exemplo, e você ri, o seu corpo, ele fornece para você toda a química que você precisa para poder ficar melhor. Uma das práticas que você pode colocar na sua vida é rir durante 1 minuto todos os dias. 1 minuto é pouco, vai. Ai, mas eu vou parecer um maluco. Mas é pela sua saúde mental, é pela saúde do mundo. O Yoga do Riso também foi inventado com o objetivo de fomentar a paz mundial. Então, uma das coisas que o Madan Kataria estimula para todas as pessoas é que elas riam durante 1 minuto pela paz mundial. Você pode fazer isso no seu trabalho. Você pode criar essa prática como uma ação de saúde mental no trabalho, como uma ação de saúde mental na sua família, quando você se reúne com as pessoas. Alguém pega um cronômetro, hoje em dia todo mundo tem cronômetro no celular, e marca e junta todo mundo para poder rir durante 1 minuto. É muito divertido. Se você nunca fez uma prática de Yoga do Riso, eu te recomendo muito. Tem várias cidades hoje no Brasil que têm práticas de Yoga do Riso e tem o Clube do Riso. Todas as vezes que existe um curso de formação de Yoga do Riso no Brasil, uma das orientações é que naquele espaço comece a funcionar um Clube do Riso que funciona
gratuitamente e ele é aberto para todas as pessoas. Então vale a pena você fazer uma pesquisa. Geralmente no Instagram sempre tem as pessoas falando sobre isso e tem a hashtag Yoga do Riso que você pode procurar também. É uma prática que vale a pena. Sim, quando você está muito estressado, quando você está muito bravo, se você consegue entender, poxa vida, eu tô bravo, tô estressado, eu vou pegar essa energia e vou descarregar essa energia no riso. Então assim, uma consciência que você ganha sobre você e você escolhe uma ferramenta para poder trabalhar aquele sentimento. É muito importante que a gente aprenda a expressar os nossos sentimentos e mais do que isso, a lidar com eles. De uma maneira geral, a gente acaba sendo arrastado pelos sentimentos, colocando a culpa no mundo aqui fora das coisas que a gente sente. Mas o que eu quero falar para você é que o mundo aqui fora não pode fazer sentir absolutamente nada. Você sente as coisas. Aquilo que eu te falei. Você vê o mundo através de você. Aquela situação que você está vivendo agora e vendo ela como muito difícil, poderia estar sendo vivenciada por outra pessoa de um jeito completamente diferente. Quantas vezes você já não ouviu as pessoas falando, por exemplo, que as dificuldades trazem as oportunidades? São exatamente essas dificuldades que fazem com que a gente se transforme. E você pode experienciar uma situação desafiadora sendo como um fracasso, por exemplo, ou como sendo um degrau para fazer com que você cresça. Longe de fazer desse processo parecer simples. É um processo de construção, é um processo de um passo de cada vez. Às vezes, diante das situações da vida, a gente se sente muito afetado, às vezes até oprimido. Mas é importante que a gente olhe para isso. A gente olhe para isso e entenda que para todas as situações que a gente vive, existem soluções. É isso mesmo, é no plural. Soluções, não é uma solução, existem várias. Por que você não está conseguindo ver a solução para o problema que você tem agora? De uma maneira geral, o que a gente precisa é de consciência. Do porquê que eu estou passando por aquilo, do que aquilo significa na minha vida, de como eu posso lidar com aquilo nesse momento, com a estrutura que eu tenho, de onde eu estou, me colocar em movimento a partir dali. Só que para isso eu preciso olhar para mim. Eu preciso parar de culpar o trânsito. Eu preciso parar de culpar o meu chefe. Eu preciso parar de culpar as coisas que estão aqui fora e preciso decidir mudar a minha vida. Isso é um compromisso comigo. Ter uma vida onde eu cultivo a alegria, onde eu cultivo o santosha, o contentamento, é uma vida que vale a pena ser vivida. E de fato, você consegue ver coisas que antes você não via. Você consegue encontrar oportunidades em situações que antes para você podiam só ser uma porta fechada. Então, quando você começa a cultivar santosha, porque você quer ser feliz, você quer ter alegria agora, você não quer ter alegria quando acontecer alguma coisa, mas agora, nesse momento, e você pode fazer isso, agradecendo, focando nas soluções dos problemas da sua vida, se colocando em movimento, rindo. Então você pode, sim, ter uma vida mais plena, ter uma vida onde você tem consciência, onde os sofrimentos que você tem servem para que você possa se transformar. Porque assim, a gente não elimina o sofrimento ele continua existindo, o sofrimento é uma condição humana. É um erro a gente achar que a partir do momento que a gente tem consciência, a gente para de sofrer ou para, por exemplo, de se deparar com sentimentos difíceis, sentimentos conflitantes. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você ter consciência para poder lidar com isso de um outro jeito. Então, antes um sofrimento que podia durar uma semana, um mês, um ano, vai durar um dia, vai durar uma manhã. Você vai saber o que fazer com aquilo, você vai digerir aquele sentimento, você vai lidar com ele de uma forma muito mais madura, você vai parar de acusar os outros, você vai parar de cobrar dos outros uma solução para os seus problemas e você vai se colocar em movimento para poder resolver aquela situação. E quando a gente cultiva a felicidade, quando a gente cultiva o santosha, o contentamento, a alegria, a vida ela fica muito mais leve e ela fica muito mais divertida de ser vivida. E a ideia, olha só como a vida é rápida. Outro dia a gente estava em 2018 e agora já é 2020. Só para poder lembrar assim que já estamos assim em fevereiro de 2020. Tá tudo passando muito rápido. E se a vida é muito rápida e a gente sabe que em algum momento a gente não vai mais estar aqui, o que vale a pena mesmo é a vida que a gente leva. E como a gente faz isso todos os dias. Então assim, observa como é a sua rotina. Você consegue ter uma rotina feliz, uma rotina alegre, permeada pela alegria?
Então, se você não faz isso ainda, tá na hora de começar. Você tem essa oportunidade de começar. Que bom que você assistiu o vídeo. Esse vídeo certamente não chegou para você à toa. A informação não chegou para você na hora errada. As coisas sempre chegam pra gente na hora exata. Então, se essa mensagem tocou você e se essa mensagem chegou para você, é provável que você já tenha toda a possibilidade de fazer isso acontecer na sua vida. Tá? Então, a ideia é que a gente vá escolhendo as nossas ferramentas para colocar aquilo que a gente aprende em prática. Você pode encontrar outras ferramentas, mas o que eu posso falar para você é que, pessoalmente, o que fez com que eu pudesse construir isso na minha vida foi a prática de yoga, de meditação, foi o encontro comigo mesma através da psicoterapia, foi a construção da minha autonomia emocional. Isso só aconteceu com o olhar para dentro, com momentos, e é interessante porque assim, a construção disso, a construção desse percurso acontece com desafios. Eu lembro quando eu estava começando a meditar, que eu achava que eu não ia conseguir meditar nunca. Ou quando eu entrei para poder fazer algumas posturas de yoga que eu achava que aquele asana nunca ia encaixar. Deus do céu, nunca vou conseguir. E aí, de repente, tudo mudou. E aí, de repente, uma coisa que era impossível agora é exequível. O yoga é isso, é transformar uma coisa que era impossível numa coisa acessível para você agora. Isso só acontece com ação. Eu quero te convidar a tomar essa ação na sua vida e começar a partir de agora a cultivar a alegria, cultivar santosha em tudo aquilo que você faz. Gratidão infinita, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui pra gente, né? Coloca um comentário, vai ser uma felicidade te responder, tá bom? Gratidão infinita e até o próximo vídeo.